Concretamente, deputado, o que eu queria saber é o seguinte... Deixa eu terminar aqui. Análise estrutural da economia brasileira, o que o senhor projeta para o Brasil, balança comercial... Sem honestidade, não tem como você... Mas o senhor acha que basta honestidade? É o alicerce. Não é o alicerce. Quando eu falo economia, vamos lá, Vila. Vamos lá, okay? Concretamente. É lógico que nós temos 30 minutos, é pouco tempo pela frente. Mas dá para a gente fazer um breve apanhado da economia brasileira. Economia. Você pode ver, nós acabamos de ver na fita agora do colega lá o cara lá da JBS, o Aécio Neves. O Aécio praticamente oferecendo o seu prestígio por 40 milhões de reais para indicar um dos diretores da Vale do Rio Doce. Tá ok? Olha a maneira como é tratada a política mineral em nosso Brasil, na base da propina. Tá ok? Quando alguns falam para mim de nióbio, grafeno, e o cara só sabe falar isso, é o que eu tenho andado pelo Brasil, é que eu fui ver em Cajati. O nióbio é que eu fui ver em grafeno, que são grafite aqui em Meracatu, é que eu fui ver em Esmeralda, em Eldorado Paulista, é o que eu estou para ir em Catalão, é o que eu vi em Araxá. Então, olha só, para a economia, é um montão de coisa agregada à economia. Mas eu queria concretamente, deputado, que o senhor fizesse nós temos que ter uma política energética. Primário, o setor secundário, o setor terciário, as relações com a União Europeia, com o Mercosul. Não vamos ficar na superfície, vamos às questões estruturais. Não, tudo bem, tá certo. Eu não sou economista. Sim. Você pode ver, os 5 presidentes militares do Brasil, de Castelo Branco a Figueiredo, eram formados em cavalaria, infantaria e artilharia. Com honestidade, escalando o seu time de ministros, botaram o Brasil da 49ª para a 8ª economia do mundo. Tá ok? Então, quando eu falo de honestidade, eu vejo zero. Olha o meu caso particular. Quando você fala honestidade, mas a coisa rara no Brasil, Vila. Sim, mas eu queria voltar à questão estrutural, deputado. Porque você tem ser honesto não é nem qualidade, é obrigação de qualquer brasileiro. Tudo bem, mas parece que eu estou nesse furacão agora aqui por ter um comportamento completamente diferente. Você tem que dar o devido valor ao Mercosul. Vamos lá. Relações comerciais, União Europeia, você tem que buscar fazer negócio. Eu até no tempo atrás eu pensei, por que o Brasil não negociou pelo menos o acordo transpacífico? Não entrou ali o Peru, entrou o Chile, deu uma estudada naquilo, e nós não entramos nessa questão. Nós temos que partir para o bilateralismo. Entrou a Colômbia e o México, foram 4 da Aliança do Pacífico, deputado. Foram 4 Aliança depois foi mais 2. São 4. Entrou a primeira economia do mundo, entrou a China, o Japão, que é a terceira. Você tem que partir para o bilateralismo. Tá? Eu não sou o Trump. Tá? Antes do Trump se eleger, muito pelo contrário, você falou no teu programa, né? O pessoal me botava um pouco parecido com o Trump para tentar me desqualificar. E para tentar desqualificar o Trump também. A questão de comércio com o mundo todo parte por aí. Eu tive Israel. Fui ver lá como é que funciona a agricultura deles, como é que funciona a piscicultura deles. E eles querem fazer acordos conosco. E eu vou sozinho, Vila. Quando ando pelo mundo, eu estou sozinho. Tá ok? Sozinho, eu não tenho estrutura, eu não tenho parlamentares comigo, está aparecendo alguns agora. Eu não tenho um prefeito que abertamente me apoia, eu não tenho governador, não tenho ninguém. Mas eu estou sozinho. Mas, deputado, vamos lá, falamos exportações e importação. Olha, o exemplo para o Brasil nessa questão é o tigre, é o tigre Guarani aqui, o Paraguai. Tá ok? Você acha que o exemplo hoje é o Paraguai está crescendo 6% ao ano. Bem, a China cresce 6,5%. Nós temos como referência o Paraguai, deputado, com todo respeito ao Paraguai. Não. O Paraguai, dado o seu tamanho, está crescendo 6%. Quem consegue isso na América Latina? Por quê, basicamente? Impostos mais baixos, sei que é difícil abaixar imposto no Brasil, sei disso. Tá ok? É difícil, tá certo? É a questão de burocracia, que dá para a gente buscar uma questão de burocracia, dar uma melhorada nisso, e a questão da energia. Você pode agora falar energia, precisa falar energia do Paraguai. Que sem energia, Vila, nós não levantamos nossa cama de casa, e um país não vai para frente. Não adianta você falar em parque industrial no Brasil se não tem energia. E o Mercosul, em termos externos, qual é o papel, se o senhor for presidente, qual vai ser o papel do Brasil no Mercosul? Calma. Você quer que eu responda também sobre especialidade em saúde também, em educação? Tem que ser especialista em tudo, é isso? Não, mas... Você quer um salvador da pátria. Você não Você não está achando um salvador da pátria aqui. Consistência que conheça a história do Brasil, presente e desenho futuro. Quem é teu candidato, então? Nenhum. Eu não tenho candidato. Por que você não se candidata?
Então, Ciro, mas o voto da Nunca produziu, faz tempo que não produz, né, Ciro? Não é verdade. Qual a última vez que foi produzido? É o Carioca. Sou eu. País. Cuidado, hein, Ciro? Ali, fiquei esperto. Aí já puxa 12, você vai ver, irmão. Vai com cautela. As pessoas nos adoram, viu? Pelo menos a minha turma. É isso aí. Te preveniram? Não, preveniram. Acabei de ser prevenido aqui pelo seu colega. Cuidado, Cirão. Não, cuidado com esse pessoal que o Brasil, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o Brasil não era nada, sob o ponto de vista econômico. Nós tínhamos uma agricultura primária de subsistência e tínhamos os excedentes econômicos extraídos na monocultura do café aqui para baixo e o cana-de-açúcar lá para cima. Era um fazendão. E nós viramos a 15ª economia industrial do mundo, produzido pela política. Então, mas você acha que foi o Juscelino? Foi o Getúlio que imaginou, né? O Getúlio Vargas imaginou, confrontou os conflitos que teve que confrontar, porque esse país é autoritário, não é verdade que nós somos um país pacífico nem democrático, nós somos um país autoritário. Isso eu concordo. Que se submete a uma história de golpes. Então teve 30, 32, 35, 37, tudo isso é gente morrendo e confusão para parir esse Brasil moderno. Agora esse modelo morreu porque dependia de umas coisas que sumiram do mapa. E os políticos não quiseram entender isso. Aí desde 80 que nós estamos correndo da mão para a boca para apagar fogo. Né? Apagamos o fogo da inflação, apagamos o fogo desde da ditadura. 80? Desde 80. Mas aí era a ditadura militar antes de 80. Pois é, então, o primeiro grande fogo foi redemocratizar o país. Depois, redemocratizado, aconteceu a tragédia da morte do Tancredo, que também somos meio gregos, né, sob o ponto de vista da tragédia, e o Sarney governa com uma hiperinflação gigantesca e vira a outra grande emergência do país, acabar a inflação. Depois que acaba a inflação, tivemos uma oportunidade de ouro com o Fernando Henrique, que era um cara limpo, respeitável e que tinha tudo, enfim, para fazer a mudança, a nova modelagem econômica do país, mas o mundo estava na prostração do mito neoliberal e ele então achou que era botar o Brasil ali como um vagão da locomotiva dos norte-americanos, não dava para ver ainda, eu não concordei, já briguei ali mesmo. Você brigou? Na verdade, você foi ministro da Fazenda do Itamar. Antes do Fernando Henrique. Eu votei no Fernando Henrique para presidente da República e quando o Fernando Henrique tomou posse, que desenhou o governo, eu digo, não é comigo isso aqui que vai dar Ele te chamou para fazer parte da equipe dele? Me ofereceu generosa e honrosamente para mim o cargo que eu quisesse escolher. Ô Ciro, eu sou meio diferente. Ô Ciro, fala uma coisa aqui, eu tava pensando, eu acho que os caras não estão acreditando mais na Esse mesmo ciclo se repete com Lula, que tem uma oportunidade extraordinária com a popularidade para fazer o que quisesse. E você foi ministro da Integração Nacional. E sair fora depois. Ô Ciro, você acha que os caras não estão acreditando mais na democracia? Parte importante da sociedade não acredita mais. Então, a democracia, ela veio da Segunda Guerra. Os Estados Unidos ganhou a democracia, a liberdade, aquela coisa toda. Esse desenho moderno, O mundo moderno, ele nunca foi tão confortável e tão bom quanto esses últimos 70 anos depois da Primeira Guerra Mundial. A gente vive praticamente numa democracia. Você acha que isso está voltando? Porque hoje em dia a gente vê as próprias campanhas, você vê na Turquia, você vê no próprio Estados Unidos, a campanha ela é baseada meio no ódio, né? Aqui no Brasil... A perversão neoliberal, ela produziu, e eu não quero chamar isso, não é um palavrão, é a ideia básica de que o Estado, por ter defeitos, introduzir ineficiências, introduzir notícias mal cheirosas de corrupção, essas coisas, maus exemplos não faltam no setor público. Então, a partir daí, você propõe uma solução simplória. Reduz o Estado a uma dimensão mínima, ao menor possível, desentranha o Estado de qualquer presença no domínio econômico e deixa que o mercado, com a sua eficiência, evidentemente a mais notória eficiência da obra humana é o mercado, né? Não há dúvida disso, pelo menos do meu ponto de vista de observador da história humana. O problema é que a vida humana, na sua complexidade, não aceita isso, não resolve, porque o mercado deixado livre, desregulado, estou falando do Brasil, que é uma engenhoca que nem se pode dizer que é isso, mas, por exemplo, a crise de 2008 foi isso, a desregulação do sistema financeiro americano, e aí o mercado faz o quê? Começa a virar jogatina. Pedalou mesmo nele mesmo. Dá um rabo nele mesmo. 29 então, foi assim, e agora 2008 mais grave ainda. Então, repare, isso gerou uma desconfiança do conjunto da sociedade moderna na política como linguagem. Né? E os políticos não entenderam isso por média. Há uma novidade acontecendo, há um conjunto de outras relações, outros universos cognitivos, e agora eu falei aqui uma palavra, né, universo de valor. Tá falando como candidato, tá falando bonito. Cognitivo não é palavra de candidato. É bonito, é bonito. Cognitivo é palavra de professor. Cirão da massa. Tá bonito. Universo cognitivo é cacuete de professor. O que eu quero dizer é o seguinte, é que há um universo em que as pessoas têm outro conjunto de teias de relacionamento. E o mais grave consequência disso é que a meninada, a rapaziada, todo mundo, nós todos, ninguém escapa,
estamos transitando de buscar felicidade no ambiente espiritual, subjetivo, no romantismo, na poesia, na insurgência revolucionária, na transgressão psicofísica, né, da viagem lisérgica, que se revelou a grande tragédia, para achar que ser feliz agora é acessar um padrão de consumo que nós não temos grana para pagar. E nem o país é capaz de produzir. E isso é que está acontecendo na humanidade e no Brasil agravado. Você acha que é esse momento e a gente vai atravessar esse momento? Vai ser difícil, não vai não? Não é fácil não. Agora repare, a França costuma ser mais ou menos uma luz para o Ocidente. Normalmente a França vai na frente um pouco. E me deu grande esperança, eu fui inclusive para lá testemunhar os últimos debates e tentar conhecer um pouco os valores que estavam envolvidos. A França fez uma coisa que é muito nova. 12 candidatos a presidente da República, os 4 primeiros, nenhum deles em partidos tradicionais, nomearam-se em movimentos e partiram para uma relação diferente de interlocução, especialmente com o mundo jovem. Houve uma direita agressiva, hidrófoba, xenófoba, hostil à migração. Que até o final da eleição estava em primeiro lugar, né? Não, nunca esteve. Nunca esteve? Não. Você sabe, não, eu te explico, ela tem razão em algumas. A questão básica é o seguinte, é que há um voto que faz um pit stop nas pesquisas. No Brasil já está havendo esse fenômeno. Você tem um voto que o eleitor não vai votar naquele, mas a catarse, ele precisa que ele... Jair Bolsonaro. É fato, quer dizer, é absolutamente fato. Não quero desqualificar o Jair nem coisa nenhuma, mas aquela coisa ali é um voto de pit stop. Eu vou dizer, essa merda não acredita em nada, é tudo igual, tudo uma coisa ladrão. Totalmente diferente. Eu preciso resolver essa parada aí de violência, não sei o que e tal, e tem um cara ali que não... Mas o Collor, né? Do ponto de vista de moralismo, foi o Collor. Mas aí que eu quero chegar, Ciro. Você é um candidato que hoje se posiciona à esquerda. Não, você quer o apoio. O meu projeto é de centro-esquerda. Então, vamos lá. Mais até a esquerda, porque você quer angariar esse lado que o PT hoje tem um Lula, mas não tem, porque a gente não sabe o que vai acontecer lá em Porto Alegre, certo? Então, de certa forma, você tem uma ideia política de abraçar esse lado da esquerda hoje. Mas aí que vem a pergunta, eu o considero, pela sua trajetória e pelo tempo que eu te acompanho na política, como um cara até um pouco mais centro-direita do que centro-esquerda. Você pode até dizer que é esquerda. Mas, por exemplo, esses caras da esquerda, eles não vão... Vou dar um exemplo aqui. Delcídio do Amaral, que era um tucano... Calma. Conheci bem, eu tô concordando com você. Que era um tucano em que virou um petista, mas depois que deu problema... mas ele era tucano. Eles têm esse problema do pedigree, né? Eu acho bonito que o Carioca gosta do PT, né? Ama. Carioca, ele tem uma tatu do PT. Só eu, como o Brasil inteiro. Então, ele tem um amor pelo PT. Não, mas então... Eu analiso da seguinte forma. Você poderia, politicamente, avaliando todo esse sistema, esse voto pit stop, se posicionar, e eu acho que você tem desse lado do Jair Bolsonaro. Entendi. Alguns valores, eu é que os represento mais fielmente no Brasil. Por exemplo, o apelo à autoridade, que é um apelo importante ao redor desse voto pit stop. Quer dizer, não é um cara que nunca administrou uma bodega para testar um conflito distributivo. Não é? Pelo contrário, o cara que nasce no patrocínio da defesa de direitos corporativos da sua categoria. Ele nasce disso, ele 26 anos representando um militar aposentado. Nunca teve outra pretensão, eu fui colega dele. Tive o privilégio, e por isso eu trato com certa delicadeza, porque ele disse que votou em mim para presidente em 2002. Eu não tenho nenhuma razão para desacreditar nele. Nós fomos colegas juntos. Sim. Eu me lembro um dia, um dos discursos mais notáveis que eu vi na trágica passagem que eu tive pela Câmara Federal foi dele. Ele não dizia nada, ele simplesmente pegou os jornais dos dias que antecederam 31 de março de 64 e leu ipsis litteris as manchetes ou os editoriais. Foi um negócio constrangedor. Folha de São Paulo, 30 de março de 1964. Ou os militares assumem ou o mundo vai se acabar. Estado de São Paulo, ou os militares terão cometido um crime de lesa pátria se não intervirem. E foi lendo, Jornal do Brasil, todos. É uma coisa absolutamente constrangedora esse discurso, que foi o que eu me lembro da minha desagradável passagem na Câmara, além de ter chamado Michel Temer de ladrão e Eduardo Cunha também, ser por eles processados, foi esse discurso. Tá, mas vamos lá, deixa eu só concluir, Emílio, só para entender. Mas você poderia hoje... ainda estou em transição. Você poderia hoje, até pela sua bagagem então, econômica... A esquerda brasileira tradicional não sabe o valor que o agronegócio tem para a nossa vida real. Tudo que nós estamos olhando aqui, nossos aparelhos eletrônicos, rádio, as luzes, tudo isso aqui é importado.
Então, quando você cresce qualquer merdinha que seja no Brasil, você apresenta um buraco em dólar, que quem paga e carrega o Brasil nas costas é o agronegócio e a mineração. E essa turma, para ser solidário com o sem terra, que merece solidariedade, para ser solidário com as populações tradicionais, que merecem solidariedade, gostam de satanizar esses brasileiros que acordam cedo, trabalham e produzem para pagar a nossa conta. Eu represento essa gente. E eu venho de ser governador, eu venho de ser ministro da Fazenda, eu venho de ser prefeito de capital. Então, repare, eu já administrei e saí pela porta da frente como o mais popular do Brasil. Então, esses valores, quem é que tem condição no Brasil de ter uma relação de autoridade com o Congresso Nacional? É o Lula, que entregou Furnas para o Aécio. Não, entregou Furnas para Eduardo Cunha, que nomeou Michel Temer vice da Dilma brincando de Deus, porque era muito popular, impondo a Dilma. É o Dória? Não toma posse na cidade, cheio de problema, e já está rodando pelo país afora, fazendo campanha, traindo como mau caráter o seu padrinho, que inventou essa figura para São Paulo. O país vai ver isso.